Bom dia a todos. Um prazer estarmos juntos. Nós, em cada primeiro domingo do mês, estamos a falar sobre ser uma igreja, a igreja como uma família cristocêntrica. É a quarta mensagem desta série e tem havido muito sumo e muita informação e muita reflexão que eu acho que é importante continuarmos a mastigar. Se forem ao nosso canal do YouTube, estão lá as mensagens também para poderem ouvir novamente, porque, enfim, tudo o que é da palavra é crucial. Mas esta reflexão é sobre o nosso papel como igreja. O que é que nós andamos aqui a fazer como igreja? O que é suposto nós sermos como igreja? Então é algo que tem muito a ver com a nossa identidade enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo, e precisamos mesmo de ter as ideias em ordem relativamente a isso. Nós temos, da última vez, nós estamos a usar a carta aos Efésios para refletirmos sobre este tema, porque a carta, de facto, leva-nos a refletir sobre este tema, e vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, que foi a passagem que lemos no mês passado. Então eu não vou dissecar muito a passagem, já fizemos isso. Esta parte vai ser mais de aplicação e de sermos guiados por esta passagem que já estivemos a estudar na reflexão que vamos fazer. Ok? Efésios 1, versículo 3 a 14. Já todos têm as Bíblias abertas? Podemos ler. Sim? Já todos abriram? Efésios 1. Vou esperar mais um bocadinho para todos podermos ler juntos. Efésios 1. Tá? Está tudo? Prontos? Então vamos lá. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Pois antes de o mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor. Ele destinou-nos para sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade, para louvor da sua graça gloriosa, que Ele gratuitamente nos concedeu no seu amado Filho. Pelo sacrifício da sua morte, fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados, em virtude das riquezas da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Esse plano consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Foi também em Cristo que fomos escolhidos para sermos herdeiros do seu reino, destinados de acordo com o plano daquele que tudo opera, conforme o propósito da sua vontade. Louvemos, portanto, a glória de Deus, nós que previamente já pusemos a nossa esperança em Cristo. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Se bem se lembram, esta passagem é uma passagem que no original não tem pontos finais. É uma passagem, são as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos que nós temos em Cristo são vomitadas, desculpem a expressão, pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus num só fôlego. Num só fôlego. É uma passagem magistral e com uma inspiração incrível, e que, como toda a Bíblia, mas esta passagem fala-nos de uma forma profundíssima sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Paulo fala que Deus nos dá todas as bênçãos espirituais em Cristo e depois ele enumera as bênçãos num só fôlego. Ele enumera todas as bênçãos. Não é? Ele escolheu-nos para sermos santos e irrepreensíveis, Ele destinou-nos para sermos seus filhos, pelo sacrifício da sua morte fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados, Ele deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, Ele deu-nos a conhecer o seu plano, Ele escolheu-nos para sermos herdeiros do seu reino, destinados de acordo com o propósito daquele que tudo opera segundo a sua vontade. Em união com Cristo, Ele deu-nos a palavra da verdade, a boa nova da salvação.
E em união com Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus. Então todas estas bênçãos não são bênçãos quaisquer, não são bênçãos corriqueiras, são bênçãos eternas, eternas, que Deus ele nos dá livremente, ele nos dá de graça, gratuitamente. Elas vêm agarradas a Cristo. Quando recebemos Cristo, temos todas estas bênçãos na nossa vida. E nós, na última vez, falamos sobre ser uma família trinitária, porque esta passagem também nos mostra de uma forma muito clara como é que a Trindade opera, como é que Pai, Filho e Espírito Santo cooperam para transformar o mundo, para derramar sobre todos que creiam estas bênçãos. Por isso, o apóstolo Paulo começa por dizer: Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, encheu-nos de bênçãos. O Pai enche-nos de bênçãos. Em quem? Através de quem? Através de Cristo. Em Cristo, por Cristo, com Cristo. E depois, em união com Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, o Pai dá-nos as bênçãos vêm no Filho, e nós recebemos essas bênçãos através do Filho, por meio do Filho. E depois temos o Espírito Santo em nós que nos dá a completa certeza e garantia de que todas essas bênçãos são nossas para toda a eternidade. E temos aqui um modelo, temos um modelo aqui da operação da Trindade. E é suposto nós seguirmos este modelo da Trindade. Nós vamos falar hoje já falamos sobre o que é suposto nós sermos. Hoje vamos falar também do que é suposto nós sermos, mas vamos falar também do que é suposto nós não sermos. Vamos falar do que é não ser uma família trinitária, o que é não seguir o modelo da Trindade, porque a Trindade é uma família perfeita que vive em harmonia e nós somos chamados para seguir esse modelo. Que melhor modelo nós podemos ter? Que melhor modelo nós podemos querer para sermos família, para sermos igreja, que não a Trindade, que é uma família perfeita, que vive em perfeita harmonia. Esse é o nosso modelo. E é suposto nós seguirmos esse modelo, mas é fácil nós não seguirmos esse modelo. É muito fácil, muito natural para nós não seguirmos esse modelo. E por isso vamos refletir sobre como é que se parece não seguir esse modelo, para sermos alertados para os perigos de distorcermos o modelo da Trindade. Ser uma família trinitária é isto. A Trindade é uma família perfeita. Ser uma família trinitária é ser uma família cristocêntrica, é ter Cristo no centro, porque nós nesta passagem nós vemos Cristo, o Pai faz a obra, mas Ele faz no Filho, Ele exalta o Filho, Ele dá a centralidade ao Filho, Ele dá o poder e a autoridade ao Filho. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então o Filho tem toda a autoridade, o Pai dá as bênçãos no Filho e nós centramos-nos em Cristo porque é nele que nós temos todas estas bênçãos. E nestes 14 versículos temos aqui 11 em 11 desses versículos, em 11 vezes Paulo, ele diz em Cristo, com Cristo, através de Cristo. Portanto, nós vemos a presença de Cristo, Cristo encharca toda esta passagem. E é suposto nós vivermos assim, vivermos na unidade da Trindade com Cristo no centro. Sermos como a Trindade, uma família diversa, de pessoas diversas, porque a Trindade são 3 pessoas diferentes, mas vivermos em perfeita harmonia como a Trindade vive em perfeita harmonia. Uma família trinitária com Cristo no centro. E nós somos pessoas diferentes, temos dons diferentes, funções diferentes, mas estamos unidos a Cristo. Se estivermos unidos a Cristo, se fizermos parte do corpo, estamos unidos a Cristo. Se cremos em Deus com todo o nosso coração, lhe entregamos a nossa vida, nós estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo e é suposto nós vivermos segundo Cristo. Viver com Cristo no centro é viver como Cristo viveu. Isso é viver com Cristo no centro. Então nós vamos ver como é que nós podemos viver como família trinitária, não caindo nos erros que vamos ver também. Como não ser uma família trinitária e cristocêntrica. O primeiro tipo de família que vamos ver que não é trinitária, que não se baseia na Trindade, que não tem nada, que
que não tem nada a ver com Cristo, que não tem Cristo no centro, são as famílias centradas no eu. Sabem, aqui há tempos ouvi uma história, um testemunho, alguém a contar, não sei bem onde, se li ou se ouvi, mas que uma conferencista cristã perguntou a um auditório cheio de mulheres quantas delas tinham uma refeição por dia, pelo menos, em que a família estivesse reunida à mesa. Sabem quantas levantaram a mão? Nenhuma. Nenhuma. E esta é a realidade de muitas famílias hoje. Muitas famílias não têm comunhão. Isto acontece também fruto da cultura em que nós vivemos. Nós vivemos numa cultura profundamente individualista, em que cada um vive na sua bolha. E isto, claro, traduz-se na vida familiar das famílias. Vivemos numa sociedade, numa cultura que não tem nada de trinitária, que é antitrinitária, que não preza a comunhão, não promove a comunhão. Isso vê-se nos horários de trabalho que as pessoas têm, nos turnos. Ninguém se importa com as famílias já. Não há um momento sagrado em que as famílias possam estar juntas a cada dia. E estas famílias, em que cada um vive na sua bolha, centrado em si mesmo, estas famílias não duram muito. Estão destinadas a não durar muito. Ou por outra, até podem durar, mas estão destinadas a não serem saudáveis. Porque cada um vive para si mesmo. Cada um vive para si mesmo. Cada um está agarrado ao seu dispositivo. Cada um está a absorver o seu... Cada um está a receber o seu alimento. Não há um alimento comum, comunitário, de comunhão. E quem vive mergulhado em si mesmo não sabe ser família. Não sabe ser família. Estas são as famílias onde reina o eu, onde não se partilha a vida. São famílias em que cada um vive para si, em que os filhos saem, não dizem nada a ninguém onde vão, nem quando vêm. Em que cada um, o marido tem o seu dinheiro, a esposa tem o seu dinheiro, cada um toma as suas decisões financeiras e enfim, se calhar dizer ao outro diz, se não calhar não diz. Em que se tomam decisões, tomam-se decisões unilateralmente, sem partilha, sem oração, sem reflexão conjunta. Famílias centradas no eu, desmembradas. E se transpusermos isto para a realidade das igrejas, nós facilmente nos podemos tornar uma igreja centrada no eu. Porque é isso que recebemos. É esse estímulo que nós recebemos da nossa sociedade. Centramos-nos no eu. Eu sei de mim, os outros sabem, cada um sabe de si. E Deus sabe de todos. Não é? Super conveniente isso. Super conveniente. Porque eu faço assim, eu não presto contas, se eu não presto contas aos outros, também não presto contas a Deus. Isso é treta. Não é? É treta. É viver de acordo com aquilo que me parece melhor, sem levar em conta mais nada e nem mais ninguém. É viver como se aquilo que eu fizesse não afetasse mais ninguém, o que é mentira. Porque aquilo que eu faço afeta as pessoas à minha volta. A forma como eu vivo afeta o resto do corpo. Afeta o resto da família. Afeta o resto da igreja. Porque nós é suposto sermos um só. Numa família, nas famílias assim, as vidas não se tocam. Os egos não se tocam. Em vez de sermos um só, somos um conjunto de egos. Um conjunto de egos. Cada um no seu egoísmo. Cada um na sua bolha. E nas raras vezes em que os egos se tocam, a coisa corre mal. A coisa corre mal. Porque quando duas bolhas se tocam, o que é que acontece? Rebenta. Não é? Em igrejas centradas no eu, os egos tocam-se e competem entre si. Tocam-se para competir entre si. Competir pela razão, divisões por isto e por aquilo, pelas coisas mais insignificantes, muitas vezes. Competir pelo protagonismo, quem é que aparece, quem é que não aparece, quem é que faz, quem é que não faz, quem é que aparece na fotografia, quem não aparece na fotografia, quem é louvado, quem não é louvado. E depois, claro, competir pelo estatuto de vítima. Há sempre um ofendido. Toda a gente está ofendida. Porque quando nós vivemos centrados no nosso ego,
Somos sempre a vítima. Não é? Quando vivemos centrados no nosso ego, somos super sensíveis, hipersensíveis às ofensas. E não conseguimos ultrapassá-las. São igrejas super frágeis, porque são feitas de egos super frágeis. E sempre à beira do desmembramento. Mas numa família, igreja, local, cristocêntrica e trinitária, o que é que acontece ao ego? Morre. O ego morre. O ego é mortificado, como diz o apóstolo Paulo. As paixões, os instintos são mortificados. Porque não estamos obcecados connosco mesmos. Estamos a dar a vida pelo reino. Estamos a dar a vida pelo corpo, pela família. E se todos estiverem assim, todos vão estar bem. Se todos viverem assim, todos vão ter as suas necessidades supridas. E não vão andar a competir. É verdade, é difícil. É difícil morrer para si mesmo. É difícil, como Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É difícil negar-me a mim mesmo. Aliás, é impossível. Só com a operação sobrenatural de Deus, do seu Espírito Santo em nós podemos viver assim. O objetivo de Deus, como nós vimos no mês passado, não sou eu. O objetivo de Deus não sou eu. O objetivo de Deus final é o refrão desta passagem que nós lemos. É o refrão desta passagem. Qual é o refrão desta passagem? Paulo diz 3 vezes: para louvor da sua glória. O objetivo final de Deus é o louvor da sua glória. Não sou eu, não é satisfazer-me a mim, é o louvor da sua glória. E Deus é glorificado na unidade do corpo, na unidade da família. Na unidade da família centrada em Cristo. Unidade na verdade. Segundo tipo de família que nós não devemos ser: famílias centradas no dever. Eu, enquanto pesquisava sobre isto, eu dei com um contrato na internet. Era um contrato um contrato de 21 regras, feito pelos pais para os filhos. Um contrato com 21 regras que os pais fizeram para os filhos, com uma assinatura por baixo, que os filhos deviam assinar, e com letras no fim, letras pequenas, a dizer que se aquelas regras não forem cumpridas de uma forma consistente, os filhos são convidados a procurar outra habitação. Não sei se esse contrato era real ou não, mas o que eu sei é que há famílias que vivem assim. Se não têm escrito, têm de outras formas. Famílias em que se tem uma aparência funcional, em que se cumprem os deveres. Os pais vão trabalhar, os filhos vão à escola, a vida segue. A aparência é de ordem, mas não há comunhão. A vida é uma rotina vazia. É frio. É um ambiente frio. É um ambiente tipicamente hostil, de ressentimento, porque as regras não são cumpridas. Ninguém consegue cumprir todas as regras. É um ambiente de acusação. É um ambiente de recriminação. É um ambiente também de hipocrisia. É um ambiente hipócrita. Porque ninguém pode exigir a perfeição dos outros sem ser hipócrita. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E esta família mostra-nos esta realidade, este tipo de famílias centradas no dever. Mostra-nos este tipo de realidade, uma realidade farisaica, como os fariseus, que cumpriam as regras religiosas exteriores, mas por dentro estavam podres. Eram sepulcros caiados, como Jesus dizia. E nas igrejas? As igrejas, como é que nós transpomos isto para as igrejas? Igrejas centradas no dever. Igrejas centradas na religião. Igrejas como as famílias. Igrejas em que o importante são as regras. E quem não cumpre as regras, automaticamente está fora. Igrejas em que cada um faz a sua vida religiosa. Cada um vai à missa. Vamos todos à missa. Cada um cumpre as tradições. Cada um cumpre os rituais. Mas não há realidades partilhadas. Não há partilha da vida.
E uma igreja sem realidades partilhadas é o oposto de uma igreja família trinitária. É o oposto. Claro que numa família, igreja local trinitária, também há regras. Não é? Também há regras. E as regras são boas, há uma lei. Mas qual é a lei suprema? Qual é a lei suprema? Quais são os 2 mandamentos que Jesus disse que eram os mais importantes de todos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Paulo disse que quem cumpre essas 2, quem cumpre a lei do amor, cumpriu a lei. Quem vive assim, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo, cumpriu a lei. Então há regras, há lei. Mas a lei suprema é o amor. Também não podemos entender o amor como muitas vezes se entende. A palavra amor está super maltratada aí na nossa cultura. Ninguém sabe bem o que é o amor. Anda toda a gente à nora para saber o que é o amor. Às vezes há aquela ideia de que o amor é tolerar tudo. Que o amor é deixar andar. Que o amor é nunca confrontar. Que o amor é nunca disciplinar. Que o amor é nunca corrigir. Há essa ideia. Deixem-me dizer-vos, isso não corresponde ao amor bíblico. E em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós lemos, diz que Deus nos escolheu para, juntamente com Cristo, sermos o quê? Santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Portanto, a santidade, vivermos vidas irrepreensíveis em Cristo, é viver diante de Deus em amor. Isso é o amor. O amor não é libertinagem. E o abuso do amor tem um custo. O abuso do amor tem um custo, tem consequências. Porque o amor implica disciplina, o amor implica correção. Pais que não corrigem os filhos não amam realmente os filhos. Quer dizer, podem amar, mas é um amor. É uma vida não saudável. Estão a promover uma vida não saudável para os filhos. Porque os filhos vão crescer a achar que são os reis do mundo. Que estão sempre certos e os outros estão sempre todos errados. Da mesma maneira, uma igreja que é uma família, é uma igreja também onde há correção, onde há disciplina, onde há autoridade. Não é cada um fazer aquilo que dá na gana. Não é. Isso não é amor. Mas claro que não é disciplina nem a correção, não são fins em si mesmos. São meios para quê? Para que haja restauração, para que haja arrependimento, para que haja crescimento, para que haja saúde. Da mesma maneira que quando se poda uma árvore, é para quê? É para matar a árvore? Não, é para a árvore poder florescer, para a árvore poder crescer bem. E é isso que o amor faz. Também. Sim, há uma doutrina. Há um pensamento correto. Claro que há um pensamento correto sobre Deus. E o pensamento correto sobre Deus está aqui. Está aqui. Nós podemos não entender tudo e não saber tudo. Claro que não sabemos, não entendemos tudo. Estamos numa descoberta. Mas há aqui um pensamento correto que nós somos chamados para discernir. Sim. Com princípios corretos de interpretação da palavra. Não é cada um à sua maneira. Mas numa família cristocêntrica, a doutrina, sendo central, está encarnada numa pessoa e não listada friamente num conjunto de regras impessoais. A doutrina está concentrada numa pessoa. A doutrina nunca é uma lista de regras que nós assinamos por baixo e que prometemos cumprir sob pena de expulsão. A doutrina é a pessoa de Cristo à qual nós nos submetemos em amor. E a tragédia nas famílias centradas no dever é a inversão da ordem dos fatores. Porque a lei transforma-se em Deus. A lei transforma-se no centro. Em vez da lei ser as regras serem um acessório, um auxiliar para nós nos lembrarmos de vez em quando como é que é suposto as coisas acontecerem. Em vez de ser um auxiliar, torna-se o centro. E Cristo, que devia ser o centro, torna-se o acessório. É esta inversão da ordem dos fatores
que provoca a tragédia. E o amor trinitário manifesta-se da forma mais sublime, não no cumprimento das regras, mas no amor sacrificial. No amor sacrificial. Porque eu quando amo, eu quero prezar, eu quero respeitar, eu quero levar em conta o outro. E foi por amor que o Filho de Deus conquistou a salvação. Foi por amor que Ele conquistou a salvação. Jesus, ele não veio trazer uma lista de regras e depois foi embora. Não, Ele veio trazer-se a si mesmo. E nele nós temos a base que nós precisamos para obedecer ao Pai. Para obedecer à lei. E obedecemos por amor. Terceiro tipo de famílias. Famílias centradas na eficiência. Não é suposto uma família trinitária, aliás, uma família trinitária não se centra na eficiência. Não é suposto uma família centrar-se na eficiência. Mas há famílias assim, super funcionais. Não sei se conhecem famílias super funcionais. Em que tudo está previsto, é uma máquina bem oleada. Famílias onde não apenas se cumprem os deveres mínimos, mas há uma exigência de excelência, de performance. Uma exigência de resultados. Uma pressão esmagadora para que os resultados aconteçam. Sabem, nas conversas sobre diferenças culturais entre Oriente e Ocidente, costuma-se dizer que a cultura no Oriente, as culturas orientais, são culturas de honra, vergonha. Porquê? Porque há uma pressão enorme para se obter resultados. E quando esses resultados, e para obter resultados honrando o nome da família. É algo muito presente nas culturas orientais. Honrar o nome da família. E quando se falha, está-se a desonrar o nome da família. E aí vem a vergonha, que é esmagadora. Nas famílias ocidentais, nós temos outra forma. Não é? Temos outra forma. Não é uma cultura de honra, vergonha, é uma cultura de culpa e inocência. Não é? Porque eu faço para mim e quando eu falho, eu sinto-me culpado. É uma coisa mais interior, mais individualista. Mas é interessante que eu estava a ler um artigo sobre este tema da cultura de honra, vergonha, as culturas orientais, e li sobre uma estudante, filha de 2 engenheiros espaciais que emigraram da Tailândia para os Estados Unidos. E ela, os pais tinham expectativa que ela entrasse numa universidade de alto prestígio nos Estados Unidos. E ela quando ela pontuou 1420 em 1600 pontos possíveis, o pai disse-lhe: está bom, mas para a próxima tens que tentar os 1500. Então, isto o que é que nos diz? Isto não é mau em si nós termos alvos de melhorar. Mas é muito mau quando não existe espaço para celebrar o pouco que se consegue. Ou às vezes o muito que se consegue. E nas famílias super eficientes, em que a expectativa é nos resultados, em que a expectativa é na performance, tipicamente não se celebram. Não se celebram as coisas pequenas. Aliás, não se celebra nada. Porque mesmo as coisas grandes, a expectativa é que se ultrapassem. Há famílias, assim, há um psicólogo português muito conhecido, que é o Eduardo Sá, e ele tem alertado há muito tempo, é um psicólogo infantil, ele tem alertado há muito tempo sobre o perigo de se encher as crianças de atividades extracurriculares. Porque nós vivemos numa cultura que aquilo que se é, o valor que se tem, é aquilo que se faz, é os resultados que se obtêm. Né? E muitas vezes nós sobrecarregamos os nossos filhos com coisas, com atividades. Há sempre um sítio para ir. Não basta estar, é preciso estar a fazer. Não basta só estar, não basta só ser. É preciso fazer. Sempre fazer alguma coisa. Isso, claro, que é prejudicial, porque nós precisamos de só estar. Nós precisamos de só ser. Porque nós fomos feitos para isso.
É uma sociedade que desvaloriza, como nós falávamos, o descanso, desvaloriza a comunhão, desvaloriza o ser e só valoriza o fazer. O meu valor está naquilo que eu faço na sociedade em que nós vivemos. E se nós transpusermos isto para as igrejas, são as igrejas a empresa. E se nós não tivermos muito cuidado, nós facilmente nos tornamos igreja empresa. Uma igreja onde a expectativa toda está nos resultados. A expectativa toda está na performance. Há igrejas em que o alvo são os números. É o número de conversões, é o número de assistência, é o número disto, o número daquilo. E isso é que é a medida do sucesso. É quantas conversões há, é quantas... Às vezes fico a pensar, uau, há igrejas com tantas conversões, o que é que nós estamos a fazer de errado? Que é tão difícil alguém se converter, é tão difícil alguém receber o Senhor Jesus. É tão difícil. Se calhar é porque a conversão não é para ser entendida como um ir à frente ou um pôr a mão no ar. A conversão é para ser entendida como algo que tem um fruto prático. A conversão é uma decisão, sim, mas que tem que ter um fruto prático, senão não é genuína. Pelos frutos os conhecereis. Então, o que é importante numa família trinitária? Na Trindade, todos têm um valor intrínseco. Todos os membros são igualmente importantes só por serem o que são. Não precisamos de liderar um projeto megalómano. Não precisamos de liderar algo que encha o olho a toda a gente para sermos valiosos e importantes. Basta só ser. Ser é o princípio, é aquilo que importa, porque se nós formos, o resto vem. Vem com esforço, é verdade, porque nós também somos chamados para fazer, não somos chamados só para ser e mais nada. Mas o fazer vem do ser, ou deve vir do ser, numa igreja trinitária. Porque na Trindade todos os membros têm igual valor. Se a Trindade for o nosso modelo, então todos os membros vão ter o mesmo valor. Quer façam muito, quer façam pouco, quer tenham muito talento, quer não tenham talento nenhum, quer estejam aptos para trabalhar e para servir, quer estejam deitados numa cama, sem poder fazer nada. Todos são igualmente valiosos e todos devem ser objeto do mesmo nível de atenção. Jesus, Ele dá-nos um modelo, como sempre. Jesus, Ele tinha o descanso como contrapeso do trabalho. Jesus descansava e cuidava do descanso dos discípulos. Jesus não era só fazer. Jesus parava. E os discípulos também. A vida no ministério não é fácil. A vida no ministério tem muito trabalho. Mas não é só isso. Nem sequer isso é o centro. Jesus tinha compaixão pelas pessoas menos produtivas. Jesus não se rodeava só de pessoas produtivas. Como as igrejas empresa facilmente fazem. Como nós facilmente fazemos. Porque não é agradável nós estarmos com pessoas que não nos vão acrescentar nada, que não nos vão produzir nada, que não vão contribuir para o nosso projeto. Não é útil. Mas Jesus sempre fez isso. Ele sempre deu atenção aos menos produtivos. E tinha a comunhão como contrapeso da tarefa. Jesus passou, nos relatos dos Evangelhos, nós vemos Jesus passar. Qual é o lugar onde Jesus passava a maior parte do tempo? Na mesa. Na mesa. Também a pregar, também a ensinar, e também na mesa. Na mesa. E Jesus ensinava à mesa. Ele vivia e ensinava, não apenas pelas palavras que dizia, mas pelo exemplo que ele dava. E nós somos chamados para isso. Por isso é que em Efésios, no versículo 5, diz que Deus destinou-nos para sermos seus filhos. A medida do sucesso numa igreja trinitária é ser filho de Deus. É ser discípulo de Cristo. Essa é a medida do sucesso. Nós não fomos chamados para ser mais uma engrenagem numa máquina. Nós fomos chamados para ser
filhos de Deus e discípulos de Cristo. E se nós não temos muito cuidado, nós caímos nestes erros. Nós caímos. A diferença não é cair nestes erros ou não cair. A diferença é estarmos despertos para o erro em que estamos a cair. Para podermos reagir. Essa é a diferença. Porque cair nestes erros toda a gente cai. Toda a gente. Estamos rodeados por um contexto cultural que faz sobre nós uma pressão incrível. Claro que Jesus, a Trindade também é eficiente. Tudo o que a Trindade faz bem. Isso é um modelo para nós. Também não somos chamados para a mediocridade. Também não somos chamados para fazer de qualquer maneira. É o que calhar. Porque é fácil, nós como somos naturalmente desequilibrados, é fácil dizer, não somos centrados na eficiência, então não vamos fazer nada, vamos fazer tudo como calhar. De qualquer maneira, serve. É para o Senhor, de qualquer maneira serve. Não é? Uma ideia que não tem nada a ver com a Bíblia. E Jesus, há um versículo que diz, acho que é em Marcos, que diz que as pessoas viam Jesus e diziam que tudo o que ele fazia esplendidamente bem. Portanto, nós também temos um modelo de eficiência, mas isso não é o valor supremo. Não pode ser o valor supremo. Quarto tipo de família que nós não devemos ser, famílias centradas em fazer o bem. Fazer o bem. Sabem, num estudo de 2006, nos Estados Unidos, era um estudo que serviu para avaliar as atitudes morais das pessoas. Nesse estudo concluiu-se que havia poucas diferenças entre os cristãos e os não cristãos. Havia poucas diferenças em termos de atitudes e comportamentos. Os cristãos voluntariavam-se mais para o serviço na igreja, mas, por exemplo, na ajuda à comunidade, por exemplo, no apoio aos sem-abrigo, às pessoas desfavorecidas, não havia diferenças entre os cristãos e os não cristãos. E mais, os cristãos eram dos grupos que menos reciclavam o lixo, que é uma das falhas maiores, eu acho que é uma das áreas em que a igreja está mais a leste, que é na questão ambiental. Não se pensa que foi Deus que criou este mundo para nós e chamou-nos para sermos mordomos, para cuidarmos do mundo em que nós vivemos. Mas a igreja não está nem aí. A igreja, de uma forma geral, não está nem aí. E isso é uma falha, é um mau testemunho. Muito mau testemunho. Mas, noutros estudos, por exemplo, em 2019 foi feito um estudo do Pew Research Center em 26 países. E esse estudo já mostrou, quando saímos dos Estados Unidos, mostrou que as famílias cristãs são, no geral, mais felizes, envolvem-se mais, sim, em obra social, adotam menos comportamentos de risco. Portanto, há diferenças aqui, se virmos o conjunto de vários países. Qual é o ponto aqui? O ponto é que não é preciso ser cristão para ser boa pessoa. Não é preciso ser cristão para ser um bom cidadão. Não é preciso ser cristão para viver com bons valores, para educar bem os filhos. Há famílias que não são cristãs, que são ótimas famílias. Educam bem os filhos, há paz, tranquilidade, aparentemente. Mas todos nós acho que conhecemos pessoas assim, que não são cristãs e que não precisam de ser cristãs para ser boa pessoa. Então a pergunta é esta. Será que é possível ser uma família trinitária sem Jesus? Sem a Trindade? Será que é possível seguir o modelo e ser o modelo, seguir o modelo da Trindade sem ser trinitário, na realidade, sem ser cristão? A resposta é não. A resposta é não. A Bíblia mostra-nos, sim, que valores como a caridade, a solidariedade, a bondade, o amor ao próximo são importantíssimos numa vida de acordo com a vontade de Deus. A Trindade é amor, a Trindade é isso, é bondade, é compaixão. Mas a Bíblia também é clara em nos mostrar que aquilo que nós fazemos, o fazer o bem, não é a raiz, mas é o fruto. A raiz é Cristo, a quem nós estamos ligados pela fé. Se Cristo não estiver na raiz, e esta passagem mostra-nos Cristo, dá-nos um relevo ímpar a Cristo. Se Cristo não estiver na raiz, nós vamos perder alguma coisa. Podemos ser super compassivos, fazer o bem, mas não estamos na verdade.
Porque Cristo é a verdade. E sem Cristo não há verdade. E quem não está na verdade está no caminho para o inferno. Porque está sem Cristo. E só em Cristo há salvação. E quem não tem Cristo não tem salvação. Famílias centradas em fazer o bem estão focadas no aqui e agora, não na eternidade. E a eternidade acho que é uma parte mais ou menos importante. Mais ou menos. Estou a ser irónico, obviamente. A Trindade, a eternidade é aquilo para o qual nós somos chamados a olhar. Claro, para viver neste mundo também. Mas nós, para sermos solidários e bondosos, famílias para serem solidárias, bondosas, compassivas, o que é bondade? O que é compaixão? O que é o amor? Se nós não tivermos a verdade das Escrituras, a verdade que é Cristo, a mostrar-nos o que é que esses conceitos querem dizer, rapidamente esses conceitos vão passar a significar o que a gente quiser que eles signifiquem. O que é o amor? O amor é fazer bem a quem me faz bem. Um conceito popular. É ser amigo do meu amigo. Mas o que é que a Bíblia diz? E isso é o que todos os pagãos fazem, ser amigos do amigo, fazer bem a quem me faz bem. A Bíblia diz para amarmos os nossos inimigos. Então nós precisamos da palavra, precisamos de Cristo que é revelado na palavra para nos mostrar o que é a verdade, o que é que os conceitos como bondade, amor, compaixão significam. Porque senão nós vamos andar completamente à nora, longe da verdade. É isto. Sem a verdade das Escrituras a ditar o que significa compaixão, amor e bondade, esses conceitos vão representar aquilo que a gente quiser. E não vão representar aquilo que são na verdade. Mas é isso que nós hoje ouvimos. Cada um tem a sua verdade. Cada um constrói a sua verdade. Não, há uma verdade. Essa verdade é Cristo. Igrejas. Quais são as igrejas que se assemelham a estas famílias? Aparentemente funcionais, mas que na verdade estão longe da eternidade. São as igrejas centro social, em que o Evangelho é o fazer o bem ao próximo. Resume-se a isso. Sem a Trindade como norte, sem a Trindade, sem Jesus como centro, sem a Trindade como modelo, essas igrejas rapidamente caem naquilo que é chamado liberalismo teológico, né? Que é relativizar a teologia, que é construir a minha própria teologia, que é dizer a Bíblia, sim, é um livro interessante, mas há aqui algumas coisas que já não se usam. Não é? Isso é o liberalismo teológico. Há aqui algumas coisas, é até interessante, mas sim, a vida de Jesus. Jesus, sim, era um homem bom, fez coisas boas. Agora os milagres, isso era na altura que eles acreditavam nisso. Temos que tirar aqui os contos de fadas para ficarmos com o Jesus real. É isso que se diz. Quando o nosso único objetivo é fazer o bem. Não precisamos de milagres, só precisamos de obra social. Não precisamos de sobrenatural, não precisamos do Espírito de Deus. Só precisamos de fazer caridade. Essas igrejas, normalmente, quando se cai nisso, e cuidado para nós não cairmos nisso, cuidado para nós não nos distanciarmos da verdade das Escrituras, porque quando nós nos distanciamos, nós passamos a afirmar coisas que a Bíblia não afirma, ou que a Bíblia é contrária a. Afirmamos coisas como estilos de vida que não têm nada a ver com a Bíblia. Estilos de vida, por exemplo, LGBT, que hoje já há igrejas que afirmam esses estilos de vida. Não basta amar o pecador, é preciso também celebrar e afirmar o que o pecador faz. É preciso afirmar e celebrar o pecado do pecador. Onde se normaliza o divórcio, onde se normaliza o adultério, onde o sexo é qualquer coisa, quando apetece, com quem apetece. Onde o casamento o casamento é só um papel. Há igrejas que caem nisso. E se nós não tivermos muito cuidado, se nós não estivermos despertos para a verdade das Escrituras, nós vamos cair nisso também. Não estamos aqui só para fazer o bem. Nós estamos aqui para, como Jesus, virmos ao mundo cheios de graça e de verdade. Jesus veio com graça, com misericórdia e compaixão e também veio com verdade para chamar
passo a expressão, os bois pelos nomes, para dizer que o pecado é pecado e vai sempre ser pecado. Que não é pelos tempos mudarem que o pecado deixa de ser pecado. Graça e verdade. E numa família, igreja local, trinitária e cristocêntrica, há uma harmonia, uma tensão entre graça e verdade, que Cristo encarna na perfeição. Se estivermos unidos a Cristo, nós vamos ter a graça, a misericórdia e a compaixão e a verdade das Escrituras, a verdade que não muda. Vamos ter isso presente de uma forma plena. E é isto que nós temos, é para isto que nós temos de atentar. É isto que nós temos de refletir, é nisto que nós temos de pensar. Porque nós fomos chamados para ser um modelo, para ser um tipo específico de família. Uma família trinitária, com Cristo no centro. Não é uma família qualquer, não é uma família ao nosso gosto, não é uma família que é confortável para nós, porque não é confortável. É mais confortável nós seguirmos os nossos instintos, seguirmos as tendências da cultura, mas nós fomos chamados para o desconforto. Fomos chamados para o desconforto. Fomos chamados para viver numa tensão. Fomos chamados para seguir um modelo que nós não temos capacidade para seguir. Fomos chamados para, pelo poder do Espírito Santo, vivermos o propósito de Deus para a igreja. E vamos orar por isso. Amém? Porque sem oração nós não conseguimos nada. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então isto tem que ser um processo de vida sobrenatural, encharcada em oração, encharcada em reflexão sobre as Escrituras. Porque rapidamente nós nos desviamos. Muito rapidamente. Para aquilo que é mais natural para nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós assumimos aqui diante de Ti a nossa incompetência, a nossa incapacidade. Assumimos aqui a nossa impiedade. Assumimos aqui, Deus, a nossa inclinação para tudo o que é contrário a Ti. Assumimos aqui, Deus, que sem Ti nada podemos fazer e que precisamos de Ti, Senhor. E que queremos depender de Ti para vivermos aquilo que Tu nos chamaste para viver. Pai, perdoa-nos porque tantas vezes nós caímos nestes erros. Deus, nós somos culpados da maior parte destes erros. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos perdão e pedimos, Pai, para Tu nos guiares. Para Tu nos guiares, Senhor, e nos dás capacidade e poder para nós vivermos segundo a Tua vontade. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nós e através de nós. Que sejamos uma família, igreja local, cristocêntrica e trinitária, Senhor. Deus, que Tu possas desenvolver isso em nós, que nos possas transformar. Deus, e que possamos, Senhor, colocar sempre os nossos olhos em Ti e na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. A palavra que revela Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém.